Bom, o chamado para os oráculos, parte 2. O que acontece então? Essas pessoas que não têm chamado para colocar a mão no oráculo e lidar com a vida das pessoas, elas não vão receber aquela bênção da sabedoria, para conseguir a bênção da sabedoria, sim. Porque a divindade chama, o divino chama, o plano divino chama o seu escolhido. Então você não pode chegar e se oferecer. Não é uma questão de você procurar por isso. É uma questão de você ser chamado ou não, de você ser escolhida ou não. Então o plano divino, a divindade específica do plano divino vai escolher ali seu servo, sua serva para lidar com o oráculo. E vai outorgar, vai dar ali consagração, né? Para mexer com aquilo ali, com aquele instrumento divino. E nessa consagração, a pessoa vai receber visão, vai receber, às vezes não recebe visão, mas recebe intuição, às vezes não recebe intuição, mas recebe o dom da sabedoria para poder estudar e conseguir absorver aqueles estudos ali com maior facilidade. Aquilo entra dentro dela, aqueles estudos, e ela pode entender quando abre os oráculos. Entendeu? Então cada um vai receber ali uma coisa, né? Uma bênção, digamos assim, de acordo com o que a divindade determinar ao seu escolhido ou escolhida, tá? E isso também envolve profecias, porque a gente está lidando ali com o plano divino. E os oráculos, quando a gente abre, eles desencadeiam profecias também. Às vezes aquilo ali não tinha que estar no seu caminho, né? Aquilo ali não era para estar no teu caminho, mas a divindade ligada àquele escolhido ali, aquela sibila que está ali servindo a divindade com os oráculos, lança uma profecia ali no oráculo para alguma coisa, algum assunto, e aí aquilo ali se torna uma previsão imutável, irreversível. Quando essas profecias vêm, né? O oráculo também é profecia, porque ele está ligado à divindade, ao plano divino. Embora você não tenha conexão direta assim, com espiritualidade, com a área espiritual, né? Não é com todo mundo que acontece isso. Não é com todo mundo, eu quero que vocês entendam. Não é todo mundo que tem, não é obrigatório, o que eu quero dizer, você ter conexão com a área espiritual, com alguma casa religiosa, com energias, para você poder ser chamado, ser escolhido. Não é obrigatório. Ser escolhido independe de conexão com casa religiosa, independe de conexão com espíritos e espiritualidade. Aquilo ali já vem para você, é ingênito, desde nascença, desde criança. E vai se desenvolvendo em você. Então não depende de você. Você não foi chamada para frequentar, para estar trabalhando em casa de religião. Você foi chamada e escolhida para lidar com oráculos. A outra lá foi chamada para a casa de religião. Aí sim, cada um tem um chamado. Não é todo mundo que vai ter o mesmo chamado, não adianta. Cada um vai ter uma área específica para atuar. Então, eu tô tomando a liberdade de chegar aqui e falar isso, porque desde ontem eu tô incomodada, sentindo que eu tenho que vir falar, acho que eu tenho que passar mensagem para alguém. Desde ontem eu tô incomodada, desde ontem à noite. E hoje de manhã eu não ia nem gravar, mas eu continuei sentindo isso, continuei incomodada com isso. Eu falei, então vou gravar logo. Aqui estou. Então, os oráculos, eles não são assim um instrumento preditivo, divinatório para qualquer pessoa. Você pode pegar, você pode estudar por simpatia. Tudo bem, mas pegar o oráculo para jogar assim, atender profissionalmente, lidar com a vida de outras pessoas, você não tem chamado. Você não foi escolhida, não foi otorgada. E o que pode acontecer com isso? Quando você se mete ali para fazer um trabalho para o qual você não foi escolhida, não foi selecionada. Vão haver erros de interpretação, intromissão de espíritos que não tem que estar ali.
Pode acontecer isso também, não estou dizendo que é obrigatório, mas pode acontecer. Porque a divindade que chama o seu escolhido, outorga, também protege. A divindade que chama é tipo uma porta, né? O divino. O divino é uma porta. Então, ele fica tomando conta daquele escolhido ali. Aquele que ele escolheu, aquela que ele escolheu, ele toma conta, é como uma porta. Então, aquela pessoa não entra, não vem, se não for por essa porta. Agora eu tô entrando numa outra área, né? Não são todas as pessoas que podem se aproximar, entrar, né? Tem um trabalho ali. Tem os escolhidos da própria divindade, que a divindade chama, para virem ao seu escolhido, para ela poder ajudar por meio do seu servo e sua serva. Ela é a divindade, o divino é a porta. Vamos colocar Deus. Deus é uma porta, por exemplo. Ele é a porta, ele me escolheu, ele me consagrou, ele me deu aí o dom da sabedoria, ele me outorgou. E eu tô com os oráculos até hoje, né? Várias vezes eu parei, mas sempre tem alguma coisa me trazendo de volta, né? Sempre. Não tem jeito, né? Então, o que acontece? Ele é a porta. Então, ele é que traz a mim quem tem que vir se consultar comigo. Quem tem que vir fazer algum tipo de coisa comigo aqui, ver algum tipo de coisa comigo aqui. Ninguém vem a mim se não for por ele. Ele é a porta. E aí, quem é a divindade que te chamou? Quem é a divindade que te outorgou? Ela é a porta. Ninguém vai até você se ela não chamar, se ela não deixar se aproximar de você, entrar na tua vida, entrar para fazer algum tipo de serviço ali espiritual, né? Algum tipo de prestação de atendimento oracular, né? Porque isso também é um serviço espiritual. Você vai desencadear profecias por meio dos oráculos, por meio da sua divindade, porque ela é uma sibila, porque nós trabalhamos com isso. Então, o que acontece? Nós, assim, há categorias, né? Isso independe de religião. Deus te chamou, me chamou também. E Deus é o quê? Deus é profeta. Então, por meio dos oráculos, ele vai liberar as profecias dele. A tua divindade também, a mesma coisa, entendeu? Então, isso independe de religião. Então, as divindades são a porta. Então, só vem até você quem for chamado pela tua divindade. Ninguém vai vir até você que não tenha sido chamado, que não tenha sido autorizado.